Quando eu falar hoje aqui sobre esquecer o ex, amplia isso. Amplia para assim, como eu faço para cicatrizar uma dor que eu tenho dentro de mim, que aconteceu em algum momento lá atrás, no meu passado, na minha vida, e que de alguma maneira é pesado para eu lidar. Que de alguma maneira me impede de eu ser inteira, que me impede de eu projetar para frente todo o potencial que eu trago dentro de mim. Beleza? Se é para esquecer o ex, é claro que existiu uma separação, tá? Se é ex, é porque não é atual. Se é ex, é porque tinha alguma coisa e acabou. Se é ex, é porque houve um rompimento. Se é ex, é porque houve um fim. E é muito difícil lidar com os finais. E um relacionamento, quando termina, ele, a rigor, só pode terminar de 3 formas. Me acompanha aqui, tá? É importante você me acompanhar. Um relacionamento só termina de 3 formas. Primeira, ou as pessoas que estão no relacionamento olham uma para a outra e falam assim, vamos terminar, 1, 2, 3 já. Bom, terminou. Ou seja, elas terminam ao mesmo tempo, de comum acordo, tá? Pode acontecer? Eu acho que até pode, eu nunca vi isso acontecer. Mas pode ser que seja assim. Ou tem mais 2 formas de você terminar um relacionamento. Ou você toma a iniciativa de terminar um relacionamento, ou o relacionamento é terminado com você, tá certo? E olha, em qualquer dessas formas que eu coloquei aqui, de um jeito um pouco brincalhão, terminar um relacionamento, fazer uma separação, fazer um divórcio, é a coisa mais difícil que existe na vida de qualquer adulto. É muito mais difícil do que você superar a perda de uma pessoa muito querida. É uma dor difícil de medir, é uma dor difícil de lidar. É uma perda irreparável. Então, não importa se você tomou a iniciativa de terminar o seu relacionamento, vai doer muito, porque quando você termina um relacionamento, você termina com os seus planos futuros, você termina com as memórias, né? com aquela idealização que você trazia lá no passado. Você tem que enterrar isso de alguma forma. E você meio que termina com o seu presente, porque você, quando faz essa separação, quando você faz esse divórcio, você sempre se pergunta, mas e agora? Para onde que eu vou? E agora? O que é que eu vou fazer? E agora? O que será de mim? Então sempre é muito difícil, mesmo que seja você que tome a iniciativa. Se é ao contrário, se é outra pessoa, se é o seu parceiro, se é a sua parceira que chega para você e fala, acabou, a dor é ainda pior, porque você vai ter que fazer o luto de tudo isso e ainda lidar com a rejeição. E mesmo quando as pessoas estão de comum acordo para terminar um relacionamento, esses lutos têm que ser elaborados da mesma forma. Como esquecer o ex é assim, primeira coisa, entenda que você está num processo que é muito difícil. Não tenha medo de encarar. Essa dor é universal, ela vai acontecer para todo mundo. Ela vai acontecer para gente que está bem, gente que está mal, gente que é rica, gente que é pobre, gente que é alto, baixo, magro, gordo. A dor vai ser absolutamente grande. Quando você vai para esse momento de separação, tem um outro aspecto que é difícil de lidar, que eu quero muito que você preste atenção, porque é muito da humanidade, né? No sentido do que é humano. A gente vive conectado com outras pessoas. Desde quando a gente nasce, desde a primeira respiração, a gente já se conecta com outro ser humano. E fica conectado, fica fazendo conexões
por anos e anos e anos, e essas conexões, elas só vão aumentando numa imensa teia de relacionamentos que a gente construindo ao longo da vida. Relacionamentos mais fortes, mais fracos, mais distantes, mais próximos, mais amorosos, mais amorosos, mais doloridos, não importa. Porque a gente precisa, a nossa espécie é assim. Por a gente precisar tanto dos relacionamentos, quando a gente é rejeitado, quando você sofre uma rejeição, a dor é imensa, a dor é muito grande. A gente sofre muito fortemente a dor da rejeição porque a gente precisa dos vínculos. E cada vez que a gente é rejeitado, putz, é uma dor imensa. E eu te provo isso com muita facilidade. Eu quero que agora você pare tudo, você pensa um minuto assim, pensa nas vezes que você foi elogiada, nas vezes que você foi acariciada, nas vezes que você foi reconhecida, e você talvez lembre, você vai ter que pensar um pouquinho para ver isso, mas talvez você lembre aí vagamente de 1, 2 ou 3 vezes. Mas se eu perguntar das vezes que você foi humilhada, das vezes que você foi ofendida, das vezes que doeu, das vezes que você foi rejeitado, aquilo vai estar vivo na sua mente. Você vai lembrar muito daquele mico que você pagou quando você estava no ginásio. Você vai lembrar muito do mico que você pagou quando você queria muito ser vista por um menino e não viu. Você vai ver muito se alguém te deu um tapa na cara. Você vai lembrar disso o resto da sua vida. Lidar com a separação, lidar com o ex, é lidar com esta rejeição. Porque de uma forma ou de outra, aquilo que você queria, sonhava, imaginava, não rolou, não aconteceu. E não tem como você olhar para isso e pensar que, putz, eu queria muito que tivesse, eu queria muito ser aceito, eu queria muito ser reconhecido, eu queria muito ser amado, eu queria muito ser incensada, eu queria muito tudo. E não aconteceu nada disso. E agora eu tenho que lidar com esta construção, e essa frase eu gosto muito. Toda vez que você termina um relacionamento, você tem que construir uma ruína. Você tem que olhar para tudo que você viveu e desmontar, e desmontar, e desmontar, e desmontar. E isso é um trabalhão, certo? Mas ok, não tem problema. A gente passa por isso, a gente aprende a passar. Agora, como que a gente faz isso, né? Se você entendeu esse meu raciocínio até aqui, e você viu que você conseguiu visualizar que nós somos hipersociais, né? Que a gente precisa do vínculo, que a gente precisa desse reconhecimento das pessoas que estão à nossa volta. Você vai ver que você vai começar a reconhecer o tamanho da fome que a gente tem de ser amado. A gente tem uma fome imensa de ter amorosidade. A gente tem uma fome imensa de receber esse carinho, de receber essa amorosidade das outras pessoas. Então, se você não trabalha a tua fome, se você não consegue lidar com essa necessidade imensa que todos nós temos de estar no vínculo, de ser reconhecido, de ser percebido, de ser acariciado, de ser acolhido, de ser aconchegado, de ser protegido, de ser abraçado. Tudo isso, a gente sim, é uma voracidade para isso. A gente tem isso, é da nossa espécie. Então, se você não conseguir ver que essa fome é grande, que essa fome faz parte de você, você começa a aceitar qualquer coisa para satisfazer essa fome. Porque ela não cessa, ela é constante, ela faz parte.
Então, você começa a negociar com essa fome. Exatamente da mesma maneira que você faz com comida, tá? É exatamente a fome que você tem de amorosidade. Dá para fazer uma analogia beleza que encaixa super bem com a questão do que você come. Se você não lida com o teu apetite, se você não entende o que é que você sente, se você não entende a tua vontade, você começa a comer porcaria. Você começa a comer desvairadamente, ou você começa a comer muito, ou você começa a comer pouco, ou você começa a comer errado, ou você começa a comer de um jeito que não tem mais a função de te alimentar. E a imensa maioria de todos nós lida com a alimentação dessa forma. A alimentação não tem, já perdeu a função de nos nutrir. Ela serve para um monte de coisa, para matar a nossa ansiedade, para fazer a nossa socialização, para fazer um monte de coisa. Às vezes nos vicia, né? Tem gente que é viciada em açúcar, em chocolate, as farinhas nos viciam. Então, tem um monte de coisa que hoje tem a ver com a nossa alimentação que já deixou lá para trás a ideia de nos nutrir, de nos trazer nutrientes para que a gente tenha um corpo, uma vida saudável. Com os afetos, é exatamente a mesma coisa. Você tem vontade, você tem a necessidade de ser nutrida por esses afetos. Mas se você não tem isso muito claro, você começa a aceitar qualquer coisa. Você tem fome, você quer assim, se você não for vegetariano, você vai, eu quero um filé maravilhoso. Você precisa dessa proteína, dessa carne, ou de um prato vegano muito gostoso, não importa. Você está atrás de um nutriente que faz sentido para você. Mas se você não encontra, e aquela fome fica te incomodando, fica gritando para você, eu preciso, o que você faz? Você pega um pacote de Cheez-Itos e acaba com o pacote de Cheez-Itos. Não é? Você não vai conseguir aplacar a tua necessidade de um bom alimento, de algo que te nutre. A mesma coisa a gente faz com os nossos afetos. A mesma coisa a gente faz com a necessidade que a gente tem de amar e de ser amado. Por quê? Sim, um beijo é melhor do que um tapa. Mas um tapa é melhor do que a indiferença. Para nós seres humanos, para nós pessoas, animais que são famintos de afeto, a pior coisa é a indiferença. E às vezes a gente quer um beijo, mas a gente se contenta com um tapa. A gente se contenta com um maltrato, porque isso é melhor do que ser esquecido. Isso é melhor do que não ser visto. Isso é melhor do que o ostracismo, do que ser invisível. E é por isso também que muitas vezes eu vejo gente que manda mensagem, gente que entra em contato comigo aqui no Refelicidade, pessoas que não conseguem, entre aspas, esquecer o ex, ou se você ampliou isso para você, se você não consegue lidar com a ferida que está lá atrás, do seu passado, você fica procurando Cheez-Itos emocionais. Você entra em contato com uma pessoa que só vai te dar uma patada, uma pessoa que só vai te humilhar, só vai te pôr para baixo. E você mesmo assim ainda vai preferir isso do que ficar sem ser vista. E isso é tão dolorido, não é? Depois que você vê e não tem como desver, é muito dolorido você encarar essa realidade.
que muitas vezes na vida você de fato mendigou afeto e recebeu migalhas e ficou satisfeita por essas migalhas e ficou achando que estava fazendo uma refeição. Todo mundo passou por isso, todo mundo. Então, a hora que você consegue ver que muitas vezes você não consegue, entre aspas, esquecer o ex, simplesmente porque você não consegue lidar com o vazio que está dentro de você, e isso não tem nada a ver com, entre aspas, o amor que você sentia, com o amor da tua vida, com a paixão da tua vida, não tem nada a ver, tem a ver com o teu vazio interno, tem a ver com tua autoestima, com o teu autoconhecimento. Se você não consegue ver isso, fica sempre muito difícil esquecer o ex, entre aspas. Mesmo que cá entre nós, isso não tenha nada a ver com esse tal de ex. Certo. A gente tem que respeitar o luto. Elaborar um luto depende da perda, depende de quem perde e depende do tamanho da perda. Então, às vezes, é uma perda gigante e você vai levar mais tempo para elaborar. Às vezes é uma perda pequenininha, é menos, né? É uma diferença você perder um pai, uma mãe, e é diferente você perder um animal de estimação que você goste muito. São perdas que doem muito, mas o tamanho da perda é muito diferente. Então, é claro que o luto vai ser diferente. Agora, se você, por si só, não consegue elaborar, pensa no luto como uma digestão, né? Às vezes você comeu um negócio que foi muito pesado e você mesma, sozinha, não consegue digerir, aí você procura ajuda. Às vezes você pode tomar um remédio e resolver. Às vezes você toma um remédio e não resolve e você precisa de um profissional, de um médico para ajudar você. E o principal é você perceber que está meio ruim, que já devia ter melhorado e não melhorou, entende? E às vezes nem sempre é muito fácil você perceber isso. Então, não é que a gente decide o tempo, mas a gente decide o que fazer dentro de tudo isso. Vamos falar como é que a gente lida com isso. Eu preciso fazer, eu sei. Eu não sei é como faz. Eu preciso ter um passatempo, mas qual passatempo? Se hoje eu estou tão mal que nada me interessa, percebe? Então, é começar a gente a treinar o ouvido para ouvir realmente o que vale a pena. Hoje tem tudo. Você tem, pensa nisso, nessa plataforma, no Instagram, no YouTube, no Facebook, no Google, todo o conhecimento da humanidade está ali. Mas isso não é suficiente para resolver o problema da gente. Se a gente não souber escolher, não souber entender quais são as informações relevantes para resolver o problema da gente. Senão a gente vai ficar aberto só a ouvindo bobagem. Essa que é a verdade. É possível você, de fato, encontrar ferramentas para lidar com isso, ferramentas que sejam que te ensinem como fazer e não só o que fazer. Porque fazer é fácil, entendeu? Se o pneu furou, o que é que eu tenho que fazer? Você tem que trocar o pneu. Tranquilo, óbvio. Agora, como troca o pneu? Eu não sei trocar pneu, eu nunca troquei pneu na minha vida. Me ensina, é isso que eu quero saber. Que eu tenho que trocar o pneu, tá claro, tá óbvio. Vou te levar agora para um campo de conhecimento, que é o campo da psicologia positiva. O que é que os psicólogos faziam? Os psicólogos tratavam de gente doente, de gente com neuroses, de gente com distúrbios, de gente com problemas. Então, os psicólogos... Por isso que até hoje tem gente que não gosta,
não gosta de ir em psicólogo, acha que é coisa de maluco, acha que é coisa de gente doente, que está muito mal, não sei o que e tal. Nós pegamos as pessoas que estavam doentes e trouxemos elas para a normalidade. Mas isso é muito pouco para a psicologia. Eu quero, a partir de agora, fazer uma psicologia positiva. Eu quero pegar as pessoas normais, todas as pessoas, e aumentar o bem-estar delas. Eu quero aumentar a possibilidade delas florescerem como pessoas. Eu quero transformar os seres humanos em seres melhores, em pessoas melhores. E a partir daí se desenvolveu toda uma imensa ciência de como fazer isso. A partir daí o Seligman fez uma coisa genial, absolutamente genial, que aí as pessoas já não falam tanto, porque exige conhecimento, exige estudo, exige técnica, exige um monte de coisa. Que ele criou as virtudes e forças de caráter. Você precisa entender do que é que eu estou falando, porque a partir daqui você vai sentir o poder que você tem na tua mão. E não não estou falando mágica, não é o reino dos magos, não é nada disso. É de verdade, é estudo, é ciência. Está nas universidades americanas, está nas universidades do mundo inteiro. Só que é muito recente. Do mesmo jeito que tem um catálogo de doença, para a psicologia positiva, uma lista de saúde. Porque como é que as pessoas vão melhorar se elas não souberem direito o que é para melhorar? Certo? Porque quando a pessoa está doente, lê lá, CID-20, eu tenho que tomar tal e tal remédio. Como é que eu faço para ser uma versão, todo mundo vê lá, para ser uma versão melhor de mim mesma? Seja a sua melhor versão. Como? Como que eu sou a minha melhor versão? Como é que eu faço isso? Então o Seligman bolou isso, ele falou, não, então eu vou fazer um catálogo de coisas boas que as pessoas têm para elas poderem melhorar essas coisas boas. Fizeram um imenso levantamento do que é que a humanidade tem de mais valorizada. O que nós, seres humanos, nós, espécie, temos de melhor? O que nós de melhor reconhecemos uns nos outros? O que é que nós gostamos de ver nas outras pessoas? O que é que nós gostamos de ver em nós mesmos? O que nós queremos? Quando a gente tem mais, a gente fica mais feliz. E aí, depois de 3 anos de estudos, esse grupo se juntou e falou assim, nós chegamos em 6 características, que nós vamos chamar de 6 virtudes da humanidade. Assim como existia a lista de doenças, existe agora uma lista de saúde, que a gente chama de lista de virtudes. Então, essas virtudes estão lá descritas pela psicologia positiva e existe todo um trabalho de psicologia positiva para que você desenvolva essas virtudes humanas e seja, então, de fato, a tua melhor versão, o teu florescimento, a tua capacidade máxima. Você pode exercitar uma série de intervenções, de exercícios, vamos colocar assim, para que as tuas virtudes, essas 6 virtudes, fiquem cada vez mais fortes. E quais são essas 6 virtudes? Eu vou colocar aqui para você. Aqui, essas são as 6 virtudes. Humanidade, temperança, não se preocupe se você não entender direito o que é, tá? Depois a gente vai conversar. Transcendência, coragem, justiça e sabedoria. 6, tá? E é desenvolvendo estas 6 virtudes que a gente se torna cada vez mais brilhante, a gente se torna cada vez mais pleno, a gente se torna cada vez mais completo. Então, se a gente tem 6 virtudes para a gente desenvolver, aí você vai falar assim, mas como que eu faço para desenvolver isso, doutor? Da seguinte forma, para cada uma dessas virtudes, existem o que se chamam de forças de caráter.
Então, para cada virtude dessas, esse pessoal que pesquisou encontrou forças que são como que caminhos para a gente chegar nisso. E essas forças, todos nós temos dentro de nós. Só que a gente tem em graus diferentes, em intensidades diferentes, em prioridades diferentes, porque nós somos diferentes uns dos outros, entende? Eu vou falar uma dessas virtudes, que é o que eu mais gosto, que é a sabedoria. Para você desenvolver a tua sabedoria, a psicologia encontrou 5 forças de caráter, 5 caminhos para você desenvolver. Então, para você desenvolver a tua sabedoria, você tem que desenvolver 5 forças que já existem em todos os seres humanos. Que é, primeiro, curiosidade. Curiosidade. Se você não tiver curiosidade de olhar para as coisas como criança, de ver alguma coisa diferente, de olhar livremente, você não vai ser nunca sábio. Você não vai desenvolver. Você precisa desenvolver a tua curiosidade. Só que ser só curioso transforma você num sábio? Não transforma. Não transforma. Por que não transforma? Porque você precisa também ter criatividade. Não adianta só você olhar e falar assim, nossa, que coisa diferente, e virar as costas e ir embora. Você tem que olhar e falar assim, nossa, que coisa diferente, eu acho que eu posso fazer uma coisa legal com essa coisa diferente. Mas criatividade não é só fazer uma coisa diferente, é fazer uma coisa diferente e boa para as pessoas, né? E boa. Se você tiver criatividade e curiosidade, basta para você ser sábio? Não basta. Você precisa ter amor ao aprendizado. O que é o amor ao aprendizado? É você pegar e sentar para aprofundar. Puxa, que coisa curiosa. Eu acho que eu consigo fazer coisas diferentes com isto que eu vi agora, de novo. Mas para eu fazer uma coisa diferente, eu vou sentar e estudar um pouco mais com profundidade. Eu tenho que querer aprender, eu tenho que ter amor ao aprendizado. Estamos já com 3 forças para ser sábio. O que mais que eu preciso para ser sábio? Eu preciso ter critério. O que é ter critério? Ter critério assim, eu preciso olhar objetivamente o que eu tenho, o que eu descobri, o que eu aprendi, o que eu vislumbrei de possibilidade de fazer diferente, e tenho que pesar e falar assim, isso que eu vi aqui, que é melhor mesmo que isto que eu estou vendo aqui que já existe. Eu tenho que ter critério para poder avaliar as coisas. Isso é tipicamente dos sábios. O que mais que eu preciso ter? Eu preciso ter perspectiva. O que é perspectiva? É assim, eu estou pesando isso tudo, estou vendo se é bom, se não é bom, eu tenho a curiosidade de ver uma coisa nova, eu tenho criatividade para ver se essas coisas novas podem fazer algo bom para mim, para as pessoas, eu tenho esse critério para pesar e tenho perspectiva. Assim, será que se eu fizer isso mesmo, daqui para frente, eu vou levar isso para um lugar que seja sempre bom? Como é que vai ser isso ao longo do tempo? Como é que vai ser lá na frente? Essas 5 forças é que fazem as pessoas sábias, fazem os sábios sábios, entendeu? A virtude, sabedoria, é atingida se você desenvolver essas 5 forças que eu acabei de falar para você. Sou eu que estou inventando isso? Não sou eu. Isso é desenvolvimento de psicologia positiva. Os caras estudam isso há 20 anos, sabe? Você quer ter mais sabedoria? Uma das coisas que você tem que fazer é ter mais curiosidade. Desenvolva isso. Agora você vai me perguntar assim, mas como é que eu sei se eu tenho... Eu tenho pouca ou muita curiosidade? Eu tenho pouca ou muita criatividade? Eu tenho perspectiva? Como que eu vou saber se eu preciso desenvolver isso ou não? Aí, show de bola.
Esse é o pulo do gato dessa aula de hoje. É assim, pois, eles desenvolveram um teste para você responder, são muitas perguntas, mas é um teste rápido que você faz. E fazendo este teste, você vai ver, são 24 forças de caráter. Ele vai te dar quais são, o que é que você tem de mais desenvolvido em cada uma dessas forças em ordem. A primeira força, a segunda força, a terceira força, a quarta força, até a 24ª força. Eles fizeram isso com mais de 15 milhões de pessoas no mundo inteiro. As pessoas vão lá e podem fazer o teste. E aí você vai ter a ordem das suas forças. Isto basta? Saber isso basta? Não, não basta. É a mesma coisa que você ir no astrólogo, se alguém já foi no astrólogo, e vai ver, o cara vai ter um mapa astral. Você não entende quadratura de Saturno com Marte, o que quer dizer isso? Né? Então, ter as tuas forças de caráter organizadas é um mapinha, só que você tem que interpretar aquilo. E as 5 primeiras forças, são chamadas de forças de assinatura. Essas forças, elas definem você, definem a tua personalidade. O que quer dizer isso? Que se alguém tirar isso de você, você não vai ser você, entendeu? Então, por exemplo, a minha força de caráter principal, a primeira, é amor ao aprendizado. Eu adoro aprender. Se você tirar de mim o amor de aprender as coisas, eu não sou eu. E o que é que isso, doutor, tem a ver com a minha vida? Me explica agora o que é que tem a ver com esquecer o ex, o que é que tem a ver com os meus relacionamentos, o que é que tem a ver? É muito simples. A hora que você sabe quais são as tuas forças que te levam para as tuas virtudes, você sabe naquilo que você é melhor, naquilo que você faz com mais facilidade. Todo problema da tua vida que você usar as tuas forças de caráter para resolver, vai ser mais fácil você resolver. É simples assim, entendeu? Então, por exemplo, todos os problemas que eu tenho na minha vida, eu tenho um impulso irresistível de estudar o problema, de tentar descobrir como que chegou, por que é assim, por que não. Eu vou aprender. Tem gente que não quer aprender, que vai falar assim, não, me dá a solução. É muito mais fácil para mim. Para mim não é fácil me dar a solução. O que é que a gente faz normalmente? A gente faz o contrário. Por exemplo, se você tiver um filho, seu filho chega para você e traz o boletim. Ele tirou 9 de química, e tirou 2 de inglês. O que você faz? Mete o menino no curso de inglês. Entendeu? Pô, ele não gosta de inglês, ele gosta de química. E você vai e fala assim, legal, foi bem de química, né? Mas, pô, inglês... Aí você vai e enfia ele no curso de inglês, ele vai odiar. Porque ele quer resolver, a vida dele ali está impulsionada para a química. É a mesma coisa a nossa vida. Então, se você precisa, para esquecer o teu ex, para esquecer alguma coisa que está dolorida lá atrás, que está pesada para você, você precisa de autoestima, autoconhecimento, o que você precisa fazer? Você precisa fazer as coisas que você gosta de fazer, que você vai fazer cada vez melhor, que você vai fazer com prazer, que você vai se sentir cada vez com mais luz, cada vez você vai transformar o seu entorno, certo? Então, a hora que você vê, não tem como desver. A hora que você vê no que isso é bom, você viu e acabou. E vai para a vida. E é assim que vai ser. Entende? Então imagina como é, de repente, você ter por trás de você uma estrutura aqui, ó, de gente que está anos pesquisando uma forma de fazer você cada vez mais virtuosa, com psicologia positiva. Isso é transformador. Isso não é falar assim, seja a tua melhor versão. Seja grata, seja grata. E são essas forças que vão te levar para frente, porque você sabe o que você é, o que você tem, o que você pode, o que você compartilha. E mais, a hora que você sabe isso, você começa
se alimentar. E a hora que você começa a ficar bem alimentada, as pessoas à tua volta começam a perceber e começam a te admirar e querer saber o que você está fazendo e querer se alimentar também. Então, quem se transforma, transforma o mundo. Isso é muito verdade. Quem se cura, cura o mundo. Entenda isso. É muito importante essa transformação.